Olá, alunos do 9º ano, dando continuidade às nossas aulas. A nossa aula hoje é sobre a Europa. Nós vamos ver localização, relevo, hidrografia e o clima da Europa. Vocês vão poder também estar acompanhando pelo livro. Eu vou estar disponibilizando na plataforma as páginas do livro em PDF. E vocês vão ter esses dois caminhos para responder a atividade, né? Ou assistindo a aula gravada ou pesquisando pelas páginas do livro. Então, vamos lá. Europa, localização da Europa. O continente europeu está situado no hemisfério norte, quase totalmente na zona temperada, com exceção do extremo norte, localizado na zona polar. Então, o continente europeu ele está localizado em duas zonas, né? A maioria do continente na zona temperada, mas tem o extremo norte que está na zona polar. É possível regionalizá-lo, a Europa, né, o continente europeu, em 4 grandes regiões. Quais são essas 4 grandes regiões? Europa Ocidental, Europa Setentrional, Europa Centro-Oriental e Europa Mediterrânea. Então, existe o quê? O continente europeu ele é dividido em 4 grandes regiões, que são essas. O relevo do continente europeu é marcado por montanhas e planícies. A hidrografia é densa, com variados cursos de água, usado para diversos fins econômicos. O clima predominante é o temperado. A vegetação é variada, com predomínio de florestas temperadas. Entretanto, grande parte dessas florestas já foi derrubada e o continente sofre com o desmatamento. Aqui é um breve resumo de tudo que a gente vai ver no decorrer da nossa aula. Nós vamos ver separadamente o relevo, nós vamos ver a hidrografia e o clima, certo? Mas em resumo é isso aqui, né? O relevo é montanhas e planície, o clima, o predominante é o temperado, mas existe outro, e o predomínio, no caso da vegetação, né, são as florestas temperadas. Europa, novas políticas sustentáveis. A Europa vem buscando nos últimos anos novas políticas sustentáveis. Que políticas são essas? No campo energético, ela quer diminuir suas emissões de CO2, ou seja, do gás carbônico. O continente ainda é muito dependente de fontes de energias não renováveis e altamente poluentes, como o petróleo e o carvão, e da importação de petróleo e gás natural. Então, as novas políticas sustentáveis nos últimos anos, a Europa tem vindo buscar isso, né? Diminuir as emissões do CO2, ou seja, do gás carbônico. O relevo europeu. De que é formado? A gente viu agorinha que o relevo é formado predominantemente de montanhas e planícies. O relevo europeu, ele se destaca em 3 unidades de relevo: maciços antigos, planícies centrais e cordilheiras recentes. Essa é a classificação que foi criada para explicar as 3 unidades de relevo que se destacam no continente europeu. Maciços antigos são montanhas muito antigas que se situam no centro-norte e no leste do continente, entre as quais se destacam os Montes Urais, que separam a Europa da Ásia, a leste, e os Alpes escandinavos. As planícies centrais, elas são localizadas na região central, apresentam grande extensão e solos muito férteis, onde predomina o cultivo de cereais e a criação de gado. Cordilheiras recentes são montanhas jovens e de elevada altitude, ou seja, são altas. Exemplo dessas cordilheiras: os Pirineus, os Cárpatos, os Alpes, os Apeninos, os Alpes Dináricos, os Balcãs e a cadeia de Cáucaso. Então, aqui são exemplos de algumas cordilheiras recentes. Aqui está a classificação, né, das 3 unidades de relevo predominante no continente europeu.
Também são encontradas no continente europeu algumas áreas de depressão, ou seja, que estão abaixo do nível do mar. A mais conhecida é a dos Países Baixos, país famoso pelos seus diques e podres. Vamos entender a diferença e o que é, né? Dique e podres. Dique é uma represa ou açude, é uma obra de engenharia hidráulica com a finalidade de manter determinadas porções de terra seca através do represamento de águas correntes. Sua estrutura pode ser de concreto ou de terra. Podre ou podre é uma porção de terrenos baixos, planos e alagáveis que são protegidos continuamente de alagamentos por meio de diques e dessecamento, visando a utilização na agricultura ou como moradia. Grande parte dos Países Baixos constitui-se de podres. Ou seja, vocês for analisando, sempre onde ter podres vai ter o diques, né? Eles andam junto. Em áreas de clima de alta montanha ou próximas às regiões polares, há os vazios demográficos. O que são vazios demográficos? São territórios que não há predominância de pessoas, né, de moradores, de população. A rede hidrográfica da Europa. Outra característica física que se destaca na Europa é seu aspecto recortado e irregular devido ao grande número de penínsulas e arquipélagos e aos mares interiores. A rede hidrográfica europeia é densa e apresenta numerosos cursos de águas. Seus rios e mares são utilizados para a produção de energia, irrigação, comércio e navegação. Ou seja, a rede hidrográfica europeia, ela tem essa utilidade, né? Produção de energia, irrigação, comércio e navegação. Além disso, constitui um importante eixo de integração entre os países do continente. Dentre os rios europeus, os que mais se destacam são Volga, né, que é o mais extenso na Rússia, e o Reno, que nasce nos Alpes Suíços e deságua no Mar do Norte, junto ao porto de Roterdã, Países Baixos. Então, lá na rede hidrográfica da Europa, se destaca 2 rios, né? O clima e as paisagens do continente europeu. Com base nos aspectos naturais, podemos distinguir 3 grandes regiões europeias com características climáticas e formações vegetais bem definidas. Então, com relação aos aspectos naturais, nós podemos dividir a Europa em 3, né? Europa do Norte, Europa das Planícies e Europa do Sul. Vamos ver agora cada uma delas. Europa do Norte. Nas latitudes superiores a 60 graus norte, predominam os climas frio e polar, onde encontramos a floresta boreal e a tundra, e menor densidade demográfica. Então, aqui são as características da Europa do Norte. Europa das Planícies. Destaca-se pelo clima temperado oceânico, com temperaturas amenas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. E continental, mais seco que o oceânico e com grandes variações de temperatura. Então, na Europa das Planícies, ela tem o clima temperado oceânico e o clima continental. A vegetação típica é a floresta temperada e na porção leste da região ocorre o clima semiárido e as pradarias. Então, na Europa das Planícies, ela possui 3 tipos de clima, né? Clima temperado oceânico, clima continental e clima semiárido. E a vegetação típica é a floresta temperada, mas também tem as pradarias. Europa do Sul. As terras voltadas para o mar Mediterrâneo apresentam as médias térmicas mais altas da Europa, com verões secos e invernos chuvosos. Principais características do clima mediterrâneo. Lá encontramos formações vegetais arbóreas e arbustivas, que constituem a vegetação mediterrânea. Nessa região há também as cadeias montanhosas, marcada pelo clima frio de montanha e pela vegetação de altitude. Então, na Europa do Sul,
nós temos o clima mediterrâneo, o clima frio de montanha e nós temos a vegetação mediterrânea e a vegetação de altitude. Nós temos aqui um mapa, né, que mostra o clima da Europa: temperado, mediterrâneo, semiárido, frio, polar e frio de montanha. E eles estão representados cada uma com a cor, né? Verde escuro temperado, verde claro mediterrâneo, amarelo semiárido, o rosa frio, o lilás polar e o preto frio de montanha. Nós temos aqui outro mapa que mostra a vegetação da Europa, isso em 2010. Cada uma representada com uma cor, né? Nós temos tundra, floresta boreal, floresta temperada, vegetação de deserto, vegetação mediterrânea, pradarias, vegetação de altitude e regiões cultivadas. Aqui foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham entendido esse pouco sobre a Europa, né? A localização, a hidrografia, o clima, o relevo da Europa. E essa aula vai estar contemplando a atividade 5 que vai estar na plataforma. Desejo a todos uma boa aula e bons estudos.